Olá a todos e todas, eu me chamo Marden de Pádua, sou pedagogo, historiador, mestre e doutor em educação, e a intenção desse vídeo é oferecer algumas sugestões concretas para medidas sanitárias, especialmente aí no retorno às aulas nesse contexto de pandemia. Esse vídeo é gravado no início de junho de 2020, então a minha ideia foi compilar uma série de protocolos disponíveis em alguns documentos e, de alguma maneira, ver o que tem em comum entre eles e oferecer para vocês algumas sugestões para a organização das escolas do ponto de vista sanitário. Compartilho com vocês as fontes, né, que basearam esse meu vídeo, o decreto do Rio Grande do Sul, promulgado dia 4 de junho de 2020, uma reportagem da Folha de São Paulo também, que aborda a volta às aulas em vários países, especialmente Coreia do Sul e França, as diretrizes para a reabertura das escolas do estado do Maranhão, a nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria e o plano estratégico organizado pela FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares. Também pude me embasar numa reportagem da revista Veja envolvendo a volta às aulas. O mês de junho será de imensos protocolos, vários estados vão criar os seus protocolos, o Conselho Nacional de Educação também deve realizar algum parecer aí para ajudar as escolas a pensar esses protocolos sanitários. A intenção desse vídeo, então, é só acalmar um pouco já com algumas sugestões que eu vejo que são comuns nesses documentos que eu organizei. É claro que a gente vai aguardar os estados, os municípios, mas, como eu disse, já existem nesses documentos alguns protocolos que são comuns. Então, com isso, eu quero fornecer aí subsídios, né, para que gestores e gestoras possam pensar estratégias de retorno às aulas no tocante às dimensões sanitárias. Então, a ideia é que seja um vídeo bem curto, bem resumido, já com algumas medidas que fatalmente vão aparecer nos protocolos que venham a ser criados a partir de então. No tocante aos espaços, né, foi possível observar nas fontes que é preciso que a escola readeque os espaços físicos, respeitando aí um distanciamento mínimo obrigatório. O que eu pude observar? Não há uma convergência desse espaçamento mínimo. Alguns falam de 1 metro a 1,5 metro, outros de 1,5 metro a 2 metros. Então, o que eu percebo é que 1 metro é com certeza, né? 1 metro é o distanciamento mínimo que todo mundo vai seguir. Talvez alguns protocolos sejam mais rigorosos e prevejam um espaçamento de 1,5 metro a 2. É preciso também pensar que a gente tem que organizar nossa sala de aula, mas também pensar o distanciamento mínimo em outros espaços, como nas cantinas, por exemplo, nos pátios, especialmente nas refeições, quando os estudantes, de alguma maneira, vão tirar as máscaras, esse espaçamento tem que aumentar. Isso foi observável em todas as fontes pesquisadas por mim. Outro ponto que é unânime é manter abertas as janelas, as portas, as salas precisam ser arejadas, o ar-condicionado ele é um vilão nesse momento, preconiza aí atividades ao ar livre, o máximo possível, então isso também foi possível perceber nas fontes. Então, se a sua escola tem dificuldade estrutural em relação à janela, né, pouco arejada, depende muito do ar-condicionado, é importante já se preparar, porque isso pode ser um problema. Outra questão fundamental é promover de forma clara e visível a demarcação dos espaços físicos da escola, né? Então, isso tem que estar muito claro nas filas, no recreio, na saída e na entrada, e geralmente, assim, especialmente com os mais novinhos, espaçamentos bem visíveis, né? Marcações bem visíveis, para que eles possam se orientar. Sempre com o professor mediando e organizando, né, esses distanciamentos. Evitar aglomerações na entrada, na saída, nos intervalos. É unânime em todos os documentos a necessidade de escalonar os horários, especialmente dos intervalos. Né? É evidente que escolas muito grandes terão problemas, né? E por isso que o rodízio nessa volta às aulas tem sido ventilado por muita gente,
porque como é preciso evitar aglomeração, esse intervalo não pode ser no mesmo horário, e talvez nem a entrada e nem a saída. Então, a necessidade de escalonar horários, ela se fez presente também nas fontes que eu pesquisei. E também evitar, né, alguns documentos são até mais incisivos, falam em proibir festividades, competições, reuniões presenciais. É importante salientar que essas notas de orientação, esses protocolos, grande parte deles não tem uma força legal, são orientações que a escola deve seguir e deve se embasar. Mas é importante a gente frisar que o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização se respaldam nessas notas, nesses protocolos, para fiscalizar a escola. Em relação às máscaras, eu percebi uma polêmica, né, nos documentos pesquisados, porque de fato há uma divergência em alguns, né? Alguns falam que a escola tem que disponibilizar máscara, outros falam que a escola deve estimular o uso. Então vamos tratar aqui de algumas coisas que são consenso. Primeiro, proibição do uso de máscara de proteção facial por crianças que não atingiram aí 2 a 3 anos, né? O risco de sufocamento é muito grande, então essas crianças, elas não devem usar máscara, o que impõe aí às professoras e professores ainda mais cuidado, né? No sentido do contato dessas crianças. A outra questão que eu coloquei, e aí é importante a gente pensar isso, é disponibilizar para os trabalhadores máscara de proteção ou estimular o uso de máscara de proteção. Isso realmente, pelo visto, vai variar aí de cada estado, de cada protocolo, se vai haver uma obrigação da escola em disponibilizar ou se a escola deverá estimular e obrigar que você funcionário, leve a sua máscara. Isso eu percebi que é um ponto divergente nos protocolos até então pesquisados por mim. Um outro ponto, esse consensual, é a troca das máscaras. O que não é consensual é o tempo. Alguns documentos falam de 2 em 2 horas, outros de 3 em 3, de 2 a 4 horas, ou até antes, caso as máscaras caiam no chão, ou fiquem úmidas, ou sujas, enfim. Então, é um ponto que a escola precisa se atentar. Fatalmente, a criança, quando ela estiver dentro de sala de aula, dentro da escola, ou jovem, não vai usar uma máscara só, no mínimo 2 ela terá que usar. E aí a gente volta naquele ponto. Se ela tem que usar 2, ela vem com isso de casa, a escola fornece pelo menos uma, isso é um ponto a se pensar. O mesmo vale para os funcionários. Fatalmente vão usar 1, 2, até 3 máscaras, porque tem funcionário que fica 8 horas dentro da escola. Outra coisa que é consensual é que a escola tem que treinar funcionários e estudantes a respeito do uso correto de utilização dessas máscaras. E esse treinamento, ele extrapola as máscaras, ele também tem que se dar em relação à higienização das mãos. Então, especialmente com os estudantes mais novos, a escola precisa treinar repetidas vezes o uso correto dessas máscaras e de higienização das mãos. Em relação ao álcool em gel, foi possível observar, né, que há um consenso entre os documentos em relação a disponibilizar com fácil acesso álcool em gel, 70%, em todos os espaços físicos da escola, especialmente na sala de aula, mas também nos corredores, nos pátios. O álcool em gel é algo que tem que ser assim, muito, muito excessivamente disponibilizado. Isso foi muito perceptível nos documentos. E aí a escola deve disponibilizar, é uma obrigação da instituição de ensino, né? E tem uma observação interessante da Sociedade Brasileira de Pediatria, que o álcool em gel ele deve ser disponibilizado para alunos que possam utilizar com segurança e responsabilidade. Então a gente tem que ficar atento também, porque as crianças elas podem ter dificuldade, né? Alguns alunos com necessidades educacionais especiais também. Então, às vezes, é um ponto para a gente não só simplesmente disponibilizar o álcool em gel, né? Uma criança pode colocar no olho, pode engolir, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Outro ponto que toca nessa questão é a instalação de pias, lavabos, lavatórios e outros espaços para o uso dos estudantes, professores e funcionários. Alguns documentos eu percebi até uma inclinação para que a escola coloque pias dentro de sala de aula, né? E outros não chegam a ser tão específicos assim.
mas é preciso que a escola dê uma conferida nessas instalações, porque talvez ela tenha que criar um pouco mais de um lavatório a mais, uma pia a mais ali, para facilitar essa higienização, né? Se não pode formar fila, pode formar aglomeração toda hora que for lavar a mão. Imagina vários estudantes, uma pia, duas pias apenas, isso vai gerando aglomeração. E a escola, claro, deve manter esses lavatórios em bom funcionamento, higienizando o tempo todo, abastecidos com sabão e papel toalha. A higienização frequente, pessoal, é algo também muito comum nos documentos. A escola talvez tenha que contratar aí mais auxiliares de limpeza, porque essa higienização constante será um protocolo, sem dúvida nenhuma, de todos os estados e municípios. Em relação a demais materiais, foi possível perceber um consenso em relação a recomendar aos alunos e funcionários para que, na medida do possível, tragam calçado adicional limpo para utilização, especialmente dentro de sala de aula. É uma medida que eu percebi em todos os documentos, uma medida que pode gerar polêmica, especialmente na rede privada, porque alguns pais podem reclamar da obrigação de ter que levar um calçado extra, mas é uma questão que eu observei em todos os documentos pesquisados. Importante também recomendar que estudantes e funcionários tragam suas próprias garrafas de água. Foi perceptível que os bebedouros são vilões, assim como o ar-condicionado, eles devem ser lacrados, devem ser proibidos. Não é nem desestimulado, não, é proibido mesmo. Bebedouro realmente não há condição nesse momento de retorno. Para isso, cada um que vem aí com sua garrafinha de água. Estimular a limpeza constante dos aparelhos celulares, né? Estimular que as pessoas limpem os seus aparelhos também, especialmente os funcionários. E realizar a aferição da temperatura de todas as pessoas que compareçam ao estabelecimento educacional no momento de ingresso às dependências da escola, né? Então, é muito importante a escola ter em mãos aí termômetros digitais que consigam aferir essa temperatura. Foi perceptível nos protocolos, né? Que a escola deve, se perceber uma temperatura acima de 37 graus e meio, notificar os órgãos responsáveis, não deixar essa pessoa ingressar à escola, voltar com essa pessoa. Então, é muito importante essa aferição da temperatura no início do processo. Eu recomendo, se uma aula começa às 7 horas da manhã, por exemplo, os primeiros 20 minutos, os primeiros 30 minutos, vai ser ligado a essa fiscalização, vai ser a higienização, a aferição de temperatura. Ninguém vai começar no horário 7 horas da manhã. Eu acho que todo mundo vai ter uns 30 primeiros minutos aí para esses resguardos sanitários, sem dúvida nenhuma. Com isso, pessoal, eu espero ter ajudado, pelo menos, a acalmar um pouco, né, as angústias. Reitero que é um material de sugestão com base em fontes que eu pude compartilhar com vocês. Esse mês de junho, julho, muita coisa ainda vai surgir, ampliando para muito aí esses protocolos. Mas percebo que o que temos aqui nesse material é uma reunião de consensos de órgãos importantes. Então, eu acho que nesse sentido já é um subsídio bacana para a gente começar a pensar esse retorno tão complexo. Espero ter ajudado e até a próxima.